Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como estão? Bom, estamos aí hoje no nosso 16º dia. Ai, ai. Bom, hoje por aqui o trabalho foi bem longo, né? O meu trabalho. Eu dormi pouco de ontem para hoje, então eu estava com muito sono. Na verdade, eu estava cansada já há um tempo, né? Então, como eu trabalho, né, gente, com clínica, como psicóloga, ouvindo. Então, hoje eu fiz uma alteração no meu jejum, eu acrescentei aí o cafezinho, né, à tarde, como uma forma de eu ficar acordada, porque tava difícil de eu conseguir me concentrar, porque o sono tava muito pesado. Então eu precisei aí tomar meu cafezinho. Então hoje eu não fiquei apenas na água, né? Eu acabei utilizando do café e depois aqui no consultório a gente tem na recepção uma paçoquinha, um amendoim, né? E o cafezinho, o chá, o cappuccino. Então hoje eu precisei aí tomar um café, tomei um cappuccino e comi um saquinho de amendoim, né? Para eu conseguir me manter acordada, porque eu estava assim com muito sono, né? E acaba ficando chato porque eu não consigo exercer a minha função como psicóloga da melhor maneira, né? Então, como a gente não tá fazendo esse jejum de 40 dias sem trabalhar, né? Então hoje eu fui atrás desse recurso para eu conseguir trabalhar. Então, pretendo, em nome de Jesus, hoje conseguir colocar o meu sono, né, dormir mais, para que eu não precise utilizar desse recurso. Então, esse jejum também ele tá servindo para eu pensar muito sobre a minha qualidade de vida referente ao sono, tá, gente? Porque se eu tivesse regradinha com o meu sono, não teria necessidade de eu estar indo atrás desse recurso do café para eu me manter acordada, né? Então eu acho interessante a gente parar para pensar que até nisso o Senhor vai trabalhando na gente, né? Quantas vezes a gente precisa de algum recurso extra para que a gente consiga manter o mesmo ritmo? Só que às vezes aquele ritmo ele tá nos adoecendo ou tem nos feito mal. Então a gente não precisa de recurso extra, né? O Senhor já fez o nosso corpo da melhor maneira possível. Então, que a gente possa estar atento a isso, né? Para que o nosso próprio corpo possa produzir os hormônios, as vitaminas dentro de uma alimentação adequada, dentro dos exercícios, né? Feitos aí, que o nosso corpo possa corresponder nesse lugar e que a gente não precise, né, ficar complementando com algo para que eu manter um ritmo que às vezes esse ritmo não é o meu ritmo e não é saudável para mim e nem para o meu corpo, e que a gente possa cuidar disso como nós somos templos do Espírito Santo, tá bom? Achei importante hoje falar um pouquinho disso, porque às vezes o Senhor nos atenta para isso, às vezes a gente acha que é besteira. E não, é o Espírito Santo nos ensinando sobre os nossos hábitos saudáveis para a nossa vida. E que isso interfere na nossa vida espiritual também, tá certo? Bom, hoje foi muito boa as discussões que a gente teve lá no grupo, né? Eu achei que foi legal. A Jéssica trouxe. Bom, normalmente eu não cito o nome de vocês, acabei citando agora no vídeo. Enfim, paciência. Acabou citando a questão do quanto que nós podemos amar os jovens e os adolescentes, assim como Neemias amou ali, né? O seu próprio povo. Então, que de fato a gente possa refletir sobre isso. Uma outra coisa interessante também foi a questão que Neemias colocou ordem na casa. Então a gente trouxe uma reflexão também nesse aspecto do que a gente vive na nossa casa pessoal reflete como vemos casa dentro da igreja. E que às vezes algumas fragilidades, dificuldades que nós temos na nossa casa biológica, né, na nossa casa, a gente transfere isso para a igreja. E o como, quanto a nossa casa e quanto a igreja, nós precisamos viver esse lugar como a Bíblia diz, né? Então, e que isso é um desafio para todos nós, porque às vezes a nossa casa ou a nossa igreja não é o lugar mais acolhedor, não é o lugar mais legal de estar.
Às vezes a gente ouve coisa que a gente não gostaria de ouvir, nós brigamos, nós discutimos, também temos momentos de acolhimentos, de felicidades, de descanso, de trocas que construtivas, mas nem sempre é assim, né? E a palavra de Deus, ela é clara para que nós possamos viver como um corpo, né? Então, eu acho que são desafios que Neemias fez aí, né? A gente pensar um pouquinho, tá certo? Bom, hoje nós vamos finalizar o capítulo 5 de Neemias, ok, pessoal? Deixa eu abrir aqui minha colinha e vamos lá. Bom, vamos finalizar o capítulo 5, que vamos ler aqui do versículo 13 ao 19. E vamos lá, vamos refletir aqui juntos? Lá o 13, vou ler agora o 13 e o 14, tá? Que diz: Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus, assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Diante disso, toda a assembleia disse amém e louvou ao Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artajerjes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Olha que interessante, né? Aqui, o que está nos alertando aqui, né? O que essa palavra está nos falando sobre Neemias e sobre a sua forma de agir? Que o governador, gente, ele tinha o direito sim de cobrar impostos para o seu próprio sustento, tá? Porém, Neemias abre mão do seu direito e desse benefício em prol do povo. Ele dá o exemplo aos líderes que estavam abusando do povo, né? Porque lá no 14 a gente vê ele exortando a liderança sobre o comportamento que eles estavam tendo, né? Então aqui a gente vê o exemplo dele, ele abrindo mão do seu próprio sustento, de cobrar as pessoas, né? No 15, mas os governantes anteriores, aquele que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa forma. Como é que tá aqui no final do 15? Mas por temer a Deus não agi dessa forma. Mas por Neemias temer a Deus, ele não agiu da mesma forma que os governadores anteriores, né? Então a gente vê aqui no versículo 14 e 15 que Neemias se recusa a utilizar privilégios por conta do cargo que ele ocupava. E a gente também vê que os governadores anteriores, né, que antecederam a Neemias, oprimiam o povo, o que levou à situação econômica da época. Mas o temor ao Senhor era maior na vida de Neemias, para que ele não agisse dessa forma. Tamanha era sua devoção ao nosso Deus. E aí, gente, eu até peguei, e aí nos faz lembrar do quê? De Provérbios 9:10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Vou ler de novo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Essa vai ser nossa oração de hoje, eu vou falar mais disso no final, tá? Mas que esse temor possa invadir o nosso coração. Amém? 16. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Então aqui a gente vê o que? Uma inocência de Neemias em relação ao conflito de interesse que havia, ou que já acontecia, né, por conta das pessoas que governaram antes dele. Neemias não pensava em se beneficiar, gente, mas foi governador apenas para servir a Deus. Essa foi a sua razão dele ter ido até Judá. Simplesmente, que daí por isso a palavra inocência,
de desejar, de querer servir a Deus. Então ele não pensava no auto-reconhecimento, ele não pensava em benefícios próprios. Do 17 ao 18. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam na minha casa. Gente, eles comiam na casa de Neemias, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa, à custa de quem? De Neemias, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves. A cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Aqui fica claro, gente, que Neemias era um homem bem-sucedido e desprendido dos bens materiais, porque os alimentos eram suficientes até para 700 pessoas, quando a gente pega pela parte histórica. Então, assim, a gente presta atenção nisso, né? Olha esse homem. Ai, gente, então vamos lá, o 19. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que fiz por este povo. Então, aqui novamente uma oração. Lá ele falando sobre a questão do temor ao Senhor, e aqui no 19 falando: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que fiz por esse povo. Esse lembra-te, gente, vou deixar aqui muito claro que eu acho que é bom a gente se contextualizar. Não tem a ver com Deus esquecer Neemias. Ai, gente, coitadinho, Deus. Aqui Neemias estava se lamentando. Não, né? Não tem a ver com Deus esquecer dele. Por quê, gente? Porque Deus tem um atributo fantástico que se chama onisciência. Então, Deus nunca, jamais, ele se esquecerá de nós, porque ele é onisciente e ele é perfeito. Então, ele jamais vai esquecer de nós, tá certo? Aqui tem a ver o que? Essa expressão, ela não é só utilizada nessa oração de Neemias, mas em várias passagens bíblicas, tá certo? Com que intenção, gente? Ela significa de agir de acordo com ou executar as bênçãos e os julgamentos da aliança. Então, aqui a gente pode até colocar aqui, né? Agir de acordo com o que? Com o meu Deus, levando com tudo o que eu fiz por esse povo. Então, assim, mas nesse sentido, tá bom? Que essa expressão ela é usada nas orações dentro da Bíblia, tá? Quando a gente pega pelo significado. Então, acho que é válido a gente pensar nisso, tá bom? Para a gente não tirar conclusões precipitadas através dos nossos sentimentos ou emoções nesse versículo. Ai, ai. Bom, aqui é uma oração por lembrança, né? Da ordenança de Deus de estar executando e a aliança de Deus e de tudo que Deus estava, de tudo que ele que resolveu servir a Deus, tá certo? Pessoal, é o seguinte, a gente vê que aqui Neemias, ele lidera o quê? Através do exemplo. Ele exorta a liderança a viver no temor do Senhor e ele mesmo faz isso. Então, lá no último versículo de ontem, a gente vê ele exortando sua equipe, né? As pessoas ali que administravam. E ele mesmo, né? Ele exorta o quê? Para viver o quê? No temor do Senhor. E ele mesmo faz isso, de viver no temor do Senhor. Ele fornece comida e sustento aos necessitados com seus próprios recursos pessoais, sendo que ele estava negando privilégios. Olha isso. E mesmo assim ele sustenta, né? Ele ali mantém ali alguns necessitados através de comida e sustento, porque ele sabia que o povo estava sofrendo. Neemias se recusa a usar seus privilégios e se compromete a servir o povo sem o conflito de interesse. Ele é um exemplo de liderança justa, compassiva, movido pela fé em Deus e pelo amor ao próximo. E aí, algumas perguntas para a gente refletir. Como está o nosso temor pelo Senhor? Temos vivido uma liderança através do exemplo? Temos ofertado na vida dos necessitados através da igreja ou de outros projetos, gente?
Aqui eu estou falando sobre oferta, sobre dízimos e ofertas. Primeiro, né, o dízimo faz parte. Então, assim, como é que tá os seus dízimos? Como tá o seu dízimo para a igreja, gente? Isso é muito importante. A gente ser fiel. Eu não estou sendo fiel à nossa igreja, estou sendo fiel ao Senhor, retornando aquilo no qual Ele me deu e no qual eu mostro que o meu coração não tá nesse bem material no qual Ele me deu, né? Isso aqui é dele, tudo que eu tenho é para ele de volta. Tem esse lado simbólico que é muito importante no dízimo. E aqui a minha pergunta é literalmente sobre oferta, que além do dízimo, né, nós temos ofertado na casa de Deus, né? E aí aqui eu falo da nossa igreja mesmo, todos os projetos, tudo que a nossa igreja faz, na vida das missionárias, dos projetos sociais, até mesmo para tudo aquilo que a igreja está envolvida ali, né? Pessoas e tudo. E também, às vezes, ofertar, você não precisa ofertar só na nossa igreja, mas em outros projetos, em outras pessoas com outras necessidades, né? Às vezes uma pessoa, você vê que uma pessoa não está com uma situação boa, então você vai lá e oferta uma quantia, ou você oferta uma cesta básica, enfim, né? Mas que seja algo sim financeiro. Eu tô falando de ó, din-din, né? Então, assim, a gente precisa aprender a fazer isso, né? A exercer esse princípio da oferta, né? De cuidar dos necessitados. Isso é importante. Neemias nos ensina isso aqui, né? E a nossa oração de hoje: peça a Deus o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, do conhecimento do santo, que é o entendimento sobre nossa igreja. Então vamos orar Provérbios 9 e 10 sobre a nossa igreja, sobre a liderança da nossa igreja, sobre os nossos pastores, sobre os ministérios, sobre todos nós, sobre a nossa igreja. Amém? E até mesmo como igreja brasileira, gente. Né? Eu acho que é importante nós orarmos Provérbios 9 e 10. E orar também pelo grupo da nossa introdução jovem, né? Que ela é tão importante da nossa igreja, né, gente? Da introdução da nossa igreja de modo geral, mas eu peguei especificamente introdução jovem, porque agora na maratona provavelmente terão mais voluntários, terão mais adolescentes envolvidos. Então que o Tiago, né, que hoje é o que representa o nosso departamento de introdução dentro dos jovens, né? Quem é o líder é o Paulo, mas que a gente consiga aí estar orando sobre isso, que a gente possa juntos estar orando para que as pessoas possam ali estar querendo servir. Amém? Gente, por hoje ficamos por aqui, tá bom? E a gente se encontra de novo amanhã. Um beijo, pessoal!